A fé é uma porta extraordinária para quem quer viver o extraordinário. Se você quiser viver uma vida para além do natural, se você quiser experimentar uma vida sobrenatural, se você quiser viver uma vida acima da média, você precisa acreditar. Você precisa ter a atitude ou a decisão que um pescador tem, por exemplo, um pescador que sai para pescar. Quando o camarada sai para pescar, ele acredita que naquele rio tem peixe, senão ele não iria. Você pega eu vejo meu irmão ele pega, às vezes atravessa essa rua aqui de a pé, ele vai naquele rio, naquele lagozinho que tem ali, do lado do condomínio, tem um lago, e eu vejo ele com a varinha de pescar, e eu fico imaginando, esse meu irmão é doido. Mas ele vai com a varinha dele lá. E ainda que ele volte para casa naquele dia sem nenhum peixinho, mas ele vai com a vara porque ele sabe que ele acredita que ali tem peixe. Tá? Então uma pessoa, um pescador, ele acredita que tem peixe. Uma pessoa que planta, por exemplo, o camarada tem semente. Ele vai colocar a semente na terra, ele coloca a semente na terra, ele planta se ele acredita. Ele vai regar todo dia se ele acreditar. Tem muita gente que não acredita e porque não acredita não planta. Tem muita gente que não acredita e porque não acredita não pesca. Pescador, um agricultor, precisa de fé. E todos nós, gente, todos nós na nossa vida precisamos ter fé. Eu não sei o que você precisa pescar na sua vida para resolver a sua questão. Eu não sei o que você deseja colher na sua vida nos próximos anos. Mas, gente, olha aqui para mim. Você precisa plantar. Você precisa sair para pescar. Você precisa acreditar. Eu sei, gente, que é difícil a gente falar em acreditar quando as portas vão fechando. Quando as coisas parecem que vão piorando. Quando os problemas vão se acumulando na nossa vida. E talvez seja essa a experiência que você está vivendo. São notícias ruins e notícias ruins. E é tão interessante porque a cabeça da gente nos engana. Já percebeu que a cabeça da gente engana a gente? Porque a gente não presta atenção nas notícias boas. Porque ao longo de um dia você não tem só notícia ruim. Aí você chega em casa, tua esposa pergunta: amor, como é que foi o teu dia? E você diz: hoje foi um dia péssimo, só teve notícia ruim. O que é uma grande mentira. Não que você estivesse querendo mentir, mas é que quando nós estamos com a cabeça muito cheia de problemas e as coisas parecem que não se resolvem, a tendência nossa é começar a olhar a nossa vida com um certo pessimismo. Pensando, acreditando que a nossa vida não vai dar certo. Gente, você está vivo ainda. Você está respirando ainda. Ainda dá tempo de fazer muita coisa. Ainda você tem oportunidade de construir muita coisa. De mudar a tua história e a tua vida. Confesso para vocês que isso não é fácil. Porque eu também às vezes desanimo. Chego em casa desanimado. Eu também de vez em quando passo assim para aquele negócio que baixa o astral da gente. E a gente fala: pô, eu acho que eu não vou conseguir. Acho que não vai dar. Eu também passo por tudo isso que você passa. Mas eu não desisti. E eu oro todo dia: Deus, eu não quero desistir. Eu não quero desistir. Eu quero continuar acreditando que o Senhor está preparando algo maravilhoso para mim. O diabo às vezes fica tentando a gente, falando: olha, não vai dar certo, você não vai conseguir. Já viu? Deu certo. Olha, o fulano conseguiu, você não conseguiu. Olha, o outro consegue, você não consegue. Você não consegue mesmo, você é fraco, você é frágil, você não tem condições, não vai dar certo para você. Fica falando esse monte de bobagem na cabeça da gente. E o pior é que às vezes a gente começa a acreditar nessas tolices do inferno. Eu quero hoje dizer para você, e foi para isso que você veio aqui. Continue acreditando. Porque se você pensa em alguma coisa extraordinária acontecendo na tua vida, em você viver uma vida excelente, você precisa continuar dando os teus passos. Você precisa continuar acreditando. Eu vi uma frase essa semana, tem muito verdade nessa frase. Diz que Deus vai colocando o chão à medida que nós vamos pisando. Deus vai colocando o chão
à medida que nós vamos pisando. E eu quero convidar você para viver essa jornada de fé. Aliás, gente, olha aqui para mim, tudo que foi feito no mundo de extraordinário foi feito porque alguém decidiu acreditar. Alguém acreditou. E pode ter certeza que a maioria das pessoas que estavam perto tentaram fazer essa pessoa desistir. Ah, isso é bobagem, você não consegue, isso não é para você, isso é só para os outros. Isso é para quem nasceu em berço de ouro, isso é para que isso é para aquele, isso é, sabe, não é no Brasil, isso é em outro lugar, aqui não dá certo isso. Um monte de gente fala. Um monte de gente fala. E quantas pessoas perderam grandes oportunidades na vida porque ficaram dando ouvidos a estas falas. Gente, olha aqui para mim, nós estamos passando por um momento delicado no nosso país. Nós precisamos resistir e ficar firmes. Ficar firmes. Ficar firmes em Deus, firmes na nossa fé, firmes nos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos ficar firmes, porque as coisas no nosso país vão melhorar, as coisas vão mudar, não vão ficar para sempre assim. Quem viveu mais tempo, aqui no caso o Voeli, que já tem bastante tempo de vida, e outras pessoas têm um pouquinho mais de vida aqui, Dona Marlene, pessoal que já tem uma vida, sabe que essa situação que nós estamos vivendo hoje, quantas vezes já passou por momentos assim? Por momentos difíceis. O país passando por momentos difíceis, a família passando por momentos difíceis, a pessoa passando por momentos difíceis, por situações desagradáveis, por momentos de perdas. Mas a vida continua. E aquele que continuar crendo, confiando, ele vai ver o propósito de Deus se cumprindo na sua vida. E eu quero convidar você está aqui hoje, porque Deus está falando justamente isso para você. Principalmente para você que anda meio desanimado. Irmão, andar desanimado e andar animado não tem diferença nenhuma. Não vai mudar a tua situação. Aliás, a chance que você tem das coisas acontecer é se você estiver animado. Porque você estar desanimado não resolve o teu problema. É isso que eu quero dizer. Você estar desanimado não melhora a tua situação, só piora. Se você tem uma chance de resolver a tua vida, é levantando a tua cabeça e seguindo. Não desista da vida. Não desista do teu caminho. Não desista do teu propósito. Não desista do teu chamado. Não desista da tua caminhada. Nós começamos aqui há 3 anos, aqui a igreja, pouco menos. Não tínhamos recurso nenhum, nós já estamos no 2º piso, já decidimos na quarta-feira, numa reunião da comissão de construção aqui, muito boa, de homens ousados, homens crentes, homens que creem em Deus. Nós decidimos que em outubro nós estamos colocando a laje ali. Outubro estamos colocando a laje ali. E aí falou, olha, para a gente terminar todo esse piso aí, quanto que falta? Aí o nosso arquiteto falou assim, olha, a gente vai precisar mais ou menos de uns 160, 170 mil. Aí um outro irmão falou, só isso? Eu já olhei para ele, já quase dei um abraço nele. Falei, é desse tipo de irmão que a gente precisa. Porque quem vai fazer esse negócio aqui é Deus. É Deus. E hoje foi tão bonito que eu estava na casa do seu Freitas, que trabalha aqui na obra. Eu almocei hoje lá na casa dele. Ele estava conversando comigo, o olho dele cheio de lágrima, ele disse assim para mim. Ele falou, pastor, eu não estou fazendo aquilo ali por causa da igreja, da instituição. Eu não estou fazendo aquilo ali por causa de você. Eu olhei para ele assim. Aí ele disse, eu estou fazendo aquilo ali por causa de Deus. E porque antes de eu morrer, até baseado na palavra de hoje de manhã, que Deus deu 15 anos a mais para um rei, porque ele tinha que terminar um projeto. E Deus falou, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Ele disse, pastor, eu quero ver aquilo ali pronto, e um monte de criança, eu quero andar pelos corredores ali, olhar em cada sala e ver cheio de criança, estudando, aprendendo a palavra. Aí eu vou olhar para Deus e vou dizer, Deus, eu estou satisfeito. Olha que coisa linda, que testemunho maravilhoso de um homem de Deus. Um homem que vem trabalhar aqui todo dia, gente, vem trabalhar aqui, voluntário, trabalhar, está aposentado, serve a Deus, e ele disse, pastor, eu estou fazendo isso aqui porque eu sei, e eu quero entrar nessas salas e ver aquele monte de criança, as salas cheias, abarrotadas de criança, aprendendo a palavra de Deus. Olha que coisa espetacular. Gênesis 21, a partir do verso 15. Quando acabou a água da vasilha,
ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali, ela começou a chorar. Depois ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Olha que frase linda. Deus ouviu o teu filho chorar. Lá de onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e se tornou um flecheiro. Gente, olha aqui para mim, para você entender o que está acontecendo no texto bíblico, para você entender o contexto. Você lembra que quando Deus foi formar um povo, Deus chamou Abrão. Abrão era casado com Sara, ele não podia ter filhos. Sara não conseguia conceber filhos, dar filhos a Abrão. Abrão tinha o sonho de ter filhos. Um dia Deus chegou e disse: Abrão, eu vou te dar filhos, eu vou te dar uma descendência numerosa. Eu tenho um projeto de vida para você. E eu quero que você vá, e eu farei de ti uma grande nação. Eu formarei o meu povo a partir de você e de Sara. Presta atenção, olhem para mim. Abrão acreditou, ele é chamado de o pai da fé. Ele e Sara deixaram a casa deles e foram para o lugar que Deus havia designado. Deus havia feito uma promessa, e eles foram caminhando para o lugar aonde Deus estava indicando. E o tempo foi passando. E quando nós temos uma promessa, mas o tempo vai passando, parece que a dúvida começa a querer entrar no coração da gente. A dúvida começou a entrar bater no coração de Abrão. E Abrão teve várias experiências com Deus. Uma delas, ele estava dentro da tenda, Deus chamou para fora e diz: olha para o céu e conta as estrelas, porque assim será a tua descendência. E Abrão ficava animado, mas depois com o tempo a promessa não se cumpria e ele ia desanimado. Um dia, a esposa de Abrão, vendo que ele estava meio descrente, ela disse: eu vou dar uma ajudinha para Deus. Eu acho que Deus está precisando de ajuda. Às vezes a gente acha que Deus está precisando de ajuda para fazer as coisas que Ele tem que fazer na vida da gente. E ela disse: eu vou dar uma ajuda para Deus. Aí ela pegou e falou: olha, nós passamos lá pelo Egito e nós compramos uma serva. Naquela época tinham os servos que eram comprados. Nós adquirimos uma serva. Você poderia ter filho com ela. E aí se cumpriria a vontade de Deus. Porque você teria um filho, o filho da promessa. Já que eu não posso te dar filho, e como não se cumpriu até hoje, então poderia ser assim. Abraão concordou, deitou-se com Agar e teve um filho. O filho chamou Ismael. Esse menino começou a crescer. Quando esse menino estava com uma certa idade, já quase adolescente, Deus, que não é homem para mentir, cumpriu a promessa. Sara engravidou, teve um filho, chamou de Isaac. E no começo estava tudo bem, mas conforme foi passando os dias, as coisas foram ficando complicadas. Porque o filho de Abraão com Agar era mais velho, era o primogênito. Tinha os direitos. Mas não era o filho com Sara. Olha a confusão. Sara começou a ficar com ciúme de Agar e com ciúme do filho dela. Com medo de que Abrão gostasse mais de Ismael do que de Isaac. E começou um conflito dentro de casa. O conflito foi se intensificando, a paz não veio, e chegou o momento em que Sara chegou para Abrão como se fosse Abrão que tivesse começado o problema.
Disse, você tem que resolver isso aí, porque não está dando certo. O nosso filho é o filho da promessa. Você tem que mandar Agar e Ismael para fora daqui. E Abraão, como era um homem firme de pulso, chegou e disse para ela, eu vou fazer isso então. Fez tudo como ela falou. Olha o que Abraão fez. Ele fez uma marmita, colocou um cantil de água, deu para Agar e para o menino e falou, vazam daqui. E eles saíram. Imagina, uma mulher, uma moça ainda, com um menino no deserto. Caminharam, acabou a água, acabou a comida. E ela não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Ela não tinha culpa nenhuma, ela era serva, tudo ela foi obrigada a fazer. Ela não tinha culpa nenhuma, ela não tinha nenhum entendimento. Promessa não foi feita para ela. Ela foi para ajudar. E olha a situação que ela estava. Olha a complicação que virou a vida dessa mulher. Agora ela está no meio do deserto, com o seu filho, Ismael. Ele não tem o que comer, ela não tem o que comer, ele está pedindo, ele está morrendo de fome. E ela então deixa o menino e ela se afasta porque ela diz, eu não quero ver meu filho morrer de fome. E a Bíblia diz que o menino estava chorando de fome. Gente, olha só, olha a situação. Essa mulher vai num canto e fica ali no cantinho dela. E quando ela está ali, um anjo do Senhor aparece para ela e diz, Agar, por que você está chorando? Ela diz, é porque meu filho está morrendo de fome. Aí ele diz, Deus ouviu o choro do teu filho. Abre os teus olhos e vê que tem um poço aí. Ela abriu. Deus deu água, deu alimento e disse para ela, Deus tem uma promessa para a vida do seu filho. Será uma grande nação também. Porque ele também é filho de Abraão. A bênção sobre Isaque também se estende sobre Ismael. Ele também vai ser abençoado. E Deus fará dele uma grande nação. E Deus cumpriu o que Deus falou. O que essa história traz para nós como lição, gente? A primeira lição, e gente, presta atenção nessa primeira lição, porque ela talvez tenha muito, mas muito a ver com você. Com muita gente aqui eu sei que tem muito a ver. Confie na soberania de Deus. Confie na soberania de Deus. O que é a soberania? É que Deus está acima de todas as coisas. Deus está sobre todas as coisas. Deus é soberano. O poder de Deus está sobre todas as coisas. Deus é soberano. Teu problema pode ser muito grande, mas Deus é soberano. A tua vida pode estar muito complicada, mas Deus é soberano. Presta atenção no que eu vou te dizer. Mesmo que, olha só gente, mesmo que aquela mulher estivesse numa confusão muito grande, numa enrascada muito grande, num problema muito grande, Deus é soberano. Pode ser que o mundo pegou você e te amassou, e te moeu, e te esfregou, e pisou em você, e te amaldiçoou, e te chutou, e fez o que queria com você. Mas Deus é soberano. E a vontade de Deus, ela irá se cumprir. É isto que nós estamos dizendo. Quando eu digo para você que Deus é soberano, eu digo para você que a vontade de Deus, ela vai se cumprir. Mesmo com os desmandos, mesmo com os erros, mesmo com as falhas, mesmo com as falências, mesmo com as intempéries da vida, mesmo com as perdas que você sofreu, mesmo com os fracassos que você teve, mesmo que hoje você entrou aqui completamente derrotado, mesmo que você entrou aqui falido, mesmo que você entrou aqui dizendo, pastor, a minha vida está completamente complicada e destruída e eu não sei o que fazer. Eu digo para você, Deus é soberano.
Ele está sobre todas estas coisas que te atrapalham. Deus está sobre todas as coisas. Ele tem controle. Na verdade, meu irmão, na verdade, minha irmã, é Deus que está com o controle na mão. Ele é Deus. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele não faz. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que a tua vida não está nas mãos de homens. A tua vida não está nas mãos de um sistema. A tua vida não está nas mãos de uma situação. A tua vida não está nas mãos de uma circunstância. A tua vida, no final de tudo, está nas mãos de Deus. Porque Deus é soberano. Quando você canta que Deus é soberano, que Deus é sobre todas as coisas, que Deus é maior do que todas as coisas, quando você canta que Deus está sobre todas as coisas, você está dizendo, no final, é a tua vontade que irá se cumprir. É a vontade de Deus que se cumpre. E como é bom, irmãos, você poder acreditar em Deus e saber descansar na vontade de Deus. Você está passando por um problema enorme, uma dificuldade muito grande, e as pessoas apavoradas ao teu lado, e as pessoas olham para você e você diz, calma, porque Deus está sobre tudo isso. Os discípulos ficaram assustados, João, quando os discípulos, depois de uma tempestade enorme, o barco virando para lá e para cá, eles não tinham controle nenhum sobre o barco, eles não conseguiam controlar o barco. E aí de repente Jesus aparece, e Jesus estende as mãos, e o vento cessa, a tempestade para, o mar se acalma. Um olha para o outro assustado e diz, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Quem é ele? Que a natureza e todas as coisas se colocam aos seus pés. Quem é ele? É Deus soberano. Aqueles homens não conseguiam controlar o barco. O Senhor controlava o mar e a tempestade. Pode ser que eu e você não consigamos controlar o nosso barco. Pode ser que você diga hoje, pastor, olha, eu realmente não consigo controlar o meu barco. Pode ser que você não esteja conseguindo controlar o teu barco, mas Deus é soberano. Deus é soberano. Deus era soberano na vida de Agar. Sabe o que? Eu vejo assim Deus meio que dizendo para aquela mulher assim, Agar, você não sabe de muitas coisas, mas eu sei de todas as coisas. Você não entende muitas coisas, mas eu entendo todas as coisas, porque eu sou soberano. Acima de tudo está o trono do Senhor. Salmo 29 diz que a voz do Senhor, ela troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, porque a voz do Senhor é soberana. O que pode ser, irmão e irmã, como contra a voz do Senhor? Deus é soberano. E essa é a primeira lição que eu quero que você entenda. As circunstâncias, a situação, o momento que você está vivendo, não é soberano sobre a tua vida. Deus é soberano sobre a tua vida. O diabo, por mais que ele tenha te amarrado, te prendido, ele não é soberano sobre a tua vida. Deus é soberano. O país, por maior miséria e sofrimento que o país esteja passando, essa situação não é soberana sobre nós. Soberano é o nosso Deus. Soberano é o nosso Senhor. E Ele se levantará com a sua providência divina, com o seu amor sobre nós. Confie na soberania de Deus. Segunda lição que eu aprendo com esse texto. Conte com a providência divina. Conte com a providência divina. Talvez você não esteja contando com a providência divina na situação que você está.
Eu gosto de conversar com pessoas, de estar com pessoas, que quando a gente está conversando, no meio da conversa ela diz assim: pastor, eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Ele sempre faz. Deus provê. Deus provê. Agar, ela estava numa situação talvez como eu e você, né? Ficamos muitas vezes nos nossos desertos. Lembra que ela estava onde? No deserto. Eu e você estamos nos nossos desertos. E nos nossos desertos, muitas vezes a gente faz como Agar. Agar colocou o filho dela lá, dizendo: não quero nem ver morrer. E foi para outro canto. Aí o anjo do Senhor chega e diz: Agar, Deus ouviu o choro, não o teu. Deus ouviu o choro do teu filho. Deus ouviu o choro do teu filho. Ele sabe o que está acontecendo. Sabe o que significa? Deus sabe o que está acontecendo. Acredite na providência de Deus. Quando a gente acredita na providência de Deus, a gente vê Deus fazendo milagres na nossa vida. A gente vive uma vida extraordinária. Acreditar que Deus vai se levantar em nosso favor. Deus, Ele providenciou um poço no deserto. O anjo disse: Agar, abre os olhos. Não tinha poço ali, não tem poço no deserto. Mas Deus providenciou um poço no deserto. E Deus disse para aquela mulher: Agar, abre o olho. Talvez ela tinha dito: mas eu estou com os olhos abertos. Aí o anjo falou para ela: não é esse olho, é os olhos da fé. Porque às vezes esse olhar aqui nos atrapalha. Esse olhar aqui nos atrapalha. Nós precisamos olhar com os olhos da fé. Olha com os olhos da fé que você vai ver que Deus tem preparado um poço. Deus está cuidando da nossa vida. Deus está nos preservando. E se Deus te preservou até aqui por tudo que você já passou, é porque alguma coisa Deus tem para fazer para você. Alguma coisa Deus tem para fazer em você. Talvez você não esteja vendo nesse tempo que você está vivendo, mas se você olhar para trás com sinceridade, se você olhar com sensibilidade para trás, você vai ver que já faz tempo que Deus está te dando água desse poço. E você nem está percebendo, tanto tempo faz que você e tua família estão bebendo desse poço da graça de Deus, no meio do deserto. Deus é aquele que providencia um poço para que nós possamos beber. Alguém aqui acredita que Deus pode fazer um poço no deserto? No teu deserto. Porque às vezes a gente fala: eu acredito que Deus pode fazer. Mas eu estou perguntando no teu deserto. No teu deserto. Você acredita que Deus pode fazer um poço no teu deserto? Qual é o teu deserto? Não precisa falar para mim. Fala para você agora, qual que é o teu deserto? Qual que é o teu deserto? Qual é o teu filho que está morrendo? O anjo de Deus apareceu hoje aqui para dizer para você: eu ouvi. Teu Deus ouviu. Abre os olhos, porque Deus está provendo para você um tanque, um poço no meio do deserto. Eu quero, gente, estar numa igreja onde nós estejamos caminhando a cada dia acreditando na providência de Deus. Falando muito menos de desgraça e de desastre e falando mais da graça de Deus. Ocupando mais a nossa boca para falar da graça de Deus do que para falar de governo. Fale mais de Deus do que fala de governo, gente. Fale mais de Deus do que fica falando dessas coisas. Fale de Deus, fale do amor de Deus, fale da graça de Deus, fale do poder de Deus, fale do milagre de Deus, fale da providência de Deus. Eu vejo isso quando Deus chamou Josué, por exemplo, que Deus disse para Josué: fica na minha palavra, Josué. Fica firme na minha palavra, foca na minha palavra, fixo na minha palavra. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda.
Eu acredito que o que Deus estava querendo dizer para Josué era justamente isso. Vão tentar te parar, vão tentar te desanimar. Pessoas da tua casa, pessoas da tua família, amigos próximos, pessoas até que gostam muito de você, vão tentar impedir você de chegar onde você pode chegar. Mas não desista, porque eu vou te dar aquela terra que eu prometi. Eu vou te dar a terra, você vai entrar com esse povo na terra. Não desista. Eu fico imaginando Deus falando com Josué e dizendo: não se desvie da minha palavra, para que você não perca o foco daquilo que eu estou fazendo. Terceira lição. Deus, ele traz uma solução no deserto. Às vezes a gente acha que a solução para a nossa vida vai vir de fora. Vai vir numa outra situação. Ah, pastor, se eu tivesse lá. Ai, pastor, se eu tivesse aqui. Ah, pastor, se eu estiver ali naquele lugar, se eu estiver, sabe, às vezes nós achamos que a solução, gente, Deus, aprenda isso, por favor. Deus vem onde nós estamos, porque nós não conseguimos ir aonde Deus está. Presta atenção. Nós não conseguimos ir onde Deus está. Por isso ele vem aonde nós estamos. Um exemplo, a viúva de Naim. Lembra? Uma mulher, tinha um único filho, era viúva, tinha perdido seu marido, e agora o seu filho morreu. E ela estava em procissão, indo enterrar o seu filho. Seu filho dentro de um caixão, e ela levando o seu filho para ser enterrado, porque ela não podia levar o seu filho para a vida. Ela só conseguia levar o seu filho para o sepultamento, para consumar a morte. É a única coisa que ela podia fazer. Mas quando ela está indo para consumar a realidade dela, a miséria dela, quando ela está indo para consumar a pobreza dela, a incapacidade dela, a falência dela, quando ela está indo para colocar a vida dela 7 palmos debaixo da terra, o Senhor Jesus vem com uma outra comitiva. Ela não podia ir aonde ele estava, mas ele foi aonde ela estava. Ele foi onde ela estava. Deus traz uma solução no deserto. Ah, pastor, estou no deserto, não tenho chance. É no deserto que Deus faz grandes coisas, meu irmão. É no deserto que Deus faz grandes milagres. É no deserto que Deus muda histórias. É no deserto que Deus nos faz amadurecer. É no deserto que nós crescemos. É no deserto que nós vamos ter as maiores experiências com Deus. É no deserto que nós vamos ver milagres extraordinários de Deus acontecendo na nossa vida. É no deserto que a gente vê os impossíveis de Deus se manifestando na nossa história. Deus trouxe uma solução. Deus disse: olha, abre os teus olhos. Pastor, mas aqui é deserto. Ela disse: aqui é um deserto. Deserto não tem poço de água. Abre os olhos. Tem um poço aqui. Porque quem manda é Deus. Quem manda não é o deserto. Quem manda é Deus. E Deus coloca poço onde Ele quiser. Quem manda na tua vida é Deus. E Deus faz onde Ele quiser. As pessoas podem dizer para você: aqui não dá para fazer isso. Como que não dá? Deus é soberano. Se Ele quiser, dá. Não dá para transformar a água em vinho. Se Deus quiser para transformar a água em vinho, dá. E não faz qualquer vinho, faz o melhor vinho. Se Deus quiser, dá. Deus muda a natureza, Deus muda a condição das coisas, Deus muda o tempo das coisas. Hoje de manhã nós vimos a história de um homem que Deus deu 15 anos a mais para ele. Porque ele foi buscar o Senhor e clamar diante de Deus, dizer: Deus, eu tenho um projeto para terminar, eu não terminei, meu povo está em guerra, eu não posso ir agora. E Deus diz: eu vou te dar mais 15 anos, para você concluir o teu projeto. Deus muda o rumo das coisas. O deserto é algo muito poderoso, dificilmente alguém vence o deserto, é impossível vencer o deserto. Se colocar uma pessoa no meio do deserto, ela não vence o deserto, é impossível vencer o deserto. A não ser que ela esteja dentro de um projeto de Deus. Talvez você também no teu deserto diga a mesma coisa: é impossível colocar uma pessoa nesse deserto que eu estou, pastor, e sobreviver. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus tem algo com você.
Deus tem um plano com você, você não está sozinho aí. E Deus não criou filhos para morrerem no deserto. Deus não criou filhos para morrerem no deserto. Isso Deus deixou bem claro para o povo quando saiu do Egito, estava indo para a terra prometida, e o povo reclamando no deserto o tempo todo. Deus disse, eu não criei filhos para morrerem no deserto. Vocês podem se precipitarem e ficarem no deserto. Mas se vocês obedecerem a minha voz, e se vocês atentarem para aquilo que eu tenho falado ao coração de vocês, vocês alcançarão a terra prometida. A quarta e última lição que eu quero deixar com você nessa noite é essa. Primeiro, confie na soberania de Deus. Deus está sobre tudo isso que você está pensando, Deus está sobre tudo isso aí. Pensa qualquer coisa, Deus está sobre. Gente, Deus está acima disso. Deus é maior do que isso aí. Segundo, conte com a providência divina. Conte com a providência divina. Pode estar a situação que for, mas Deus tem poder para mudar isso aí. Deus tem poder para prover. Conte com a providência divina na situação que você está. Terceiro, Deus traz uma solução para você no deserto. Deus não precisa tirar você do deserto para resolver o teu problema. Lembra de Jesus, quando Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto? Mateus capítulo 4, versículo 11 diz assim. Depois dos 40 dias, depois que Jesus foi tentado, depois que Jesus esbofeteou o diabo com as suas palavras e com as suas atitudes, com as suas escolhas, depois que Jesus venceu o diabo, vieram os anjos e o serviram. Eu imagino que foi o maior manjar que teve nessa terra, a maior refeição, a maior mesa. Quando eu estiver na eternidade, vou pedir para Deus fazer um para mim daquela lá. Aí, eu imagino, porque, só que aonde que fez? No deserto, onde ele estava. Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Não precisa tirar inimigo não, vai eles assistir eu comer. Deus prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Não precisa tirar os adversários para me dar de comer. Deus não precisa tirar o deserto para mostrar abundância de vida para mim, para me saciar, para trazer refrigério para a minha vida. Ele não precisa arrancar o deserto. Ele faz isso no deserto mesmo. Porque Ele é soberano. Porque Ele é provedor. E porque Ele é um Deus que traz solução. E eu termino dizendo para você, o quarto ponto é esse. Levante-se e lute. Olha só o que o homem de Deus fala para aquela mulher. Olhem todos aqui para mim. No verso 18, ela diz assim. Pega a água do poço. Olha só. Pega a água do poço. Vai e dá para o menino. Você acha que um Deus que inventa um poço no meio do deserto, que não tinha. Você acha que um Deus que faz acontecer um poço de uma hora para outra, não podia fazer a barriga do menino ficar cheia d'água na mesma hora? Tem que a coitada da mulher, cansada, estressada, desistindo da vida. Tem que ela levantar e ter que pegar um copo d'água. De onde que arrumou esse copo? Eu não sei. Pegar o copo d'água e ter que levar o copo d'água. Ela falou, onde que eu vou arrumar um copo agora? Porque a gente faz isso, né? Quando Deus faz alguma coisa, Deus dá alguma ideia, a gente... Mas aonde que eu vou arrumar um copo agora, Deus? Olha só, gente, presta atenção. Deus disse para ela o seguinte, filha, você vai pegar a água no poço. Imagina que não foi fácil, porque ela tinha que arrumar uma corda, teve que tirar pegar a roupa dela, fazer uma corda, descer um negocinho, pegar a água. Pega a água, se vira. Mas Deus faz Não, o que você pode fazer eu não faço de jeito nenhum. Deus não faz o que você pode fazer, irmão. Ela pegou a água, levou para o menino. E ela fez, porque depois ele acabou continuando vivendo, né? Não morreu. Ela fez o que ele falou. Mas é interessante, porque Deus podia ter dito para ela assim, olhe para lá agora, que o teu filho está vindo voando, ele vai vir do lado de você, porque ele já está vindo completamente saciado. Deus podia ter feito isso, mas ele não fez, porque Deus não faz essas coisas. Porque Deus não gosta de vagabundo. Deus não gosta de gente que não gosta de trabalhar. Deus não gosta de gente que não olha para a vida com alegria de construir alguma coisa. Deus não gosta de gente que está aqui nesse mundo apenas para ver, para assistir, para usufruir, para se beneficiar. Deus não gosta desse tipo de gente. Esses aí é para morrer tudo no deserto, porque acaba morrendo. O cara não levanta a mão para pegar um copo d'água para mudar a vida.
Nós precisamos, se nós queremos, todos nós aqui podemos sair dessa enrascada que nós estamos. Nós podemos, acreditando em Deus, levantando e lutando. É um leão a cada dia. Levantando e lutando. E levantar e lutar, irmão, não tem a ver com vontade, porque na maioria, você pensa que o soldado, todo dia que ele vai lutar, ele está com vontade? Você pensa que o vencedor, todo dia, você pensa que o cara que é campeão olímpico, todo dia ele levanta para treinar? Nossa, que gostoso, acordei hoje 15 minutos mais cedo para ir treinar, vou ficar treinando 8 horas, que legal. Não vou poder comer carboidrato, que legal. Você acha que o cara vai pensar assim? É uma luta, é todo dia dizendo a mesma coisa, é brigando consigo mesmo, é dizendo não para si mesmo. O corpo dessa mulher, na hora que essa mulher começou a pensar que ela tinha que achar uma corda, que ela tinha que achar um copo, que ela tinha que descer esse copo lá, que ela tinha que pegar a água para levar para o menino, eu fico imaginando que o corpo dela disse, não vai não. Ora para Deus continuar o milagre, está no processo, Ele vai continuar, Ele vai fazer as coisas para você. Deus não faz, irmão. Você pode morrer que Deus não faz. E Ele não faz porque Ele te ama. Ele não faz porque Ele acredita em você. Ele não faz porque só existe um sentido para essa vida. Você ter sido uma pessoa que valeu a pena. Você ter um significado na vida. Está na hora da gente acordar. Levantar nossa cabeça e prosseguir. Tua família está aí. Tua família te ama e te admira. Corre atrás. Reconstruir tua família? Reconstrua. Você tem filhos? Onde estão os teus filhos? Vai atrás dos teus filhos e diga que ama. Recupera os teus filhos. Teu casamento está distanciado? Corre atrás. Resolve. Reconstrói. Tua vida financeira está destruída? Isso é o menos importante. Mas Deus vai te ajudar a restaurar isso também. Coisas materiais, nós damos muito mais valor do que as coisas que realmente têm significado. Que é cuidar do nosso caráter, da nossa integridade, dos nossos relacionamentos, das pessoas que nós amamos, do nosso contato com Deus, da nossa vida com Deus. A partir do momento que você começa a cuidar, as coisas aqui fora começam a caminhar, começam a se resolver. Deus tem um jeito. A questão financeira é a coisa mais fácil de Deus resolver na sua vida. Mas tem outras mais importantes que Deus quer resolver antes. E sem essas não vai virar aquela. As pessoas querem comer pão. Deus quer cuidar da nossa essência, do nosso ser. Ele vai te dar o pão que você precisa. Mas Ele quer que você seja antes a pessoa que você precisa ser. Deus está trabalhando o nosso caráter. Deus está cuidando de cada um aqui dessa igreja, gente. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da tua vida, da tua família, da tua casa. Deus sabe que os teus dias estão difíceis. Deus sabe que você está sofrendo por causa, às vezes, da tua família, dos teus filhos, dos teus netos. Deus sabe que você sofre, às vezes, por causa do teu marido, por causa da tua esposa. Deus conhece o teu choro, tuas noites. Deus sabe da tua dor. Deus conhece a tua vida. Deus sabe de tudo. E Ele é soberano. Ele está sobre todas essas coisas. E Ele está cuidando de você. E Ele vai cuidar de você até o último dia da sua vida nessa terra. E Ele vai te abraçar para a eternidade. Levanta a tua cabeça, igreja. Desperta, igreja. Deus está chamando tua atenção, igreja. Ai, pastor, quem sou eu? Quem era Agar? Agar era uma serva. Aos olhos humanos da sociedade daquela época, quem que era Agar? Agar era uma serva que foi descartada por Abraão quando ele não queria mais. Ele usou ela quando precisou, mas quando não queria mais, descartou. Não servia nada, não servia para Abraão. Chamado pai da fé. Homem de Deus. Não servia para Abraão, mas servia para Deus. Servia para Deus. A ponto de Deus fazer a agenda dele. E lá onde ela estava no meio do deserto. Deus foi com Agar. Deus será com cada um que está aqui. Creia, acredita. Deus está no controle. O que me apaixona é isso. O
O que me enche de fé e de alegria nessa noite é saber que acima desse teto está o nosso Deus. E nós estamos, como diz no Salmo 91, no esconderijo do Altíssimo. E podemos descansar à sombra do Onipotente. Você pode descansar. Ele te livrará. Ele te protegerá. Ele irá te curar. Ele irá cuidar da tua casa. Ele vai te saciar com longevidade de vida, com prosperidade. Ele vai te mostrar a salvação. Acredite. E quando você sair daquelas portas ali hoje, saia para viver. Não saia para mendigar. Saia para viver. Para viver. E quanto mais difícil tiver a tua causa hoje, maior vai ser o teu testemunho. Daqui uns meses, daqui uma semana, daqui um ano. De você vir aqui e dizer, Deus é fiel. Assim como Deus foi na vida da Exilda que está aqui hoje. E a família sabe o quanto que essa mulher orou e colocou diante de Deus porque ela queria que o marido dela tomasse essa decisão. Muito mais importante para a Exilda, ela já me falou isso, do que qualquer outra coisa financeira, do que qualquer outra coisa, uma viagem, a coisa mais importante para ela era que o marido dela estivesse aqui. É uma das coisas mais importantes da vida dela. E hoje, Deus está cumprindo. Assim como vai cumprir na vida do filho, assim como vai cumprir na vida de cada um que está aqui. Na tua família e na tua casa. Porque o nosso Deus é soberano. Creia. Acredita. Vamos ficar em pé. Vou pedir para você fechar os teus olhos um pouco. O pessoal está se ajeitando aqui. Feche os teus olhos, por gentileza. Feche os teus olhos, igreja. Qual é o teu deserto? Qual é o teu menino que está chorando de fome? Qual é a tua dor? Qual é a situação que você não consegue explicar e que você não consegue resolver? Qual a circunstância que você ficou muito pequeno, muito pequena, para uma solução? Hoje, o Deus soberano está aqui para dizer que se importa com você, que se importa com a tua família, com a tua casa, que está cuidando de todas as coisas. E eu vejo hoje aqui pela fé, Deus construindo poço no meio do deserto. Deus colocando poço no meio do deserto. Hoje Deus está colocando poço no meio do deserto. O teu deserto. Hoje Deus está trazendo água para o teu menino. Hoje é dia de você crer, de você levantar-se, de você pegar o teu copo de água e de você alimentar os teus sonhos. Hoje é o dia que Deus separou para que tomemos a decisão de caminhar por um caminho vitorioso e extraordinário. Deus escolheu você, Ele te ama. Creia nisso em nome de Jesus.